São tão bons. Então ótimo, muito obrigada pelo feedback. E agora vamos começar, né? Deu o nosso horário certinho. Então, vamos dar início agora à nossa live, né? Meu nome é Alice Moreira, muito prazer para quem não me conhece, né? Eu sou professora do curso Tintim por Tintim, do curso Fátima Soares, e a gente está empenhado, né, nessa preparação para a Prova Nacional Docente, nessa sequência aí de lives que vão nos ajudar a nos preparar, né, a conseguir realizar questões focadas no modelo da prova, que é um modelo bem parecido com o modelo do ENAD, né, que se foca na resolução de questões tanto objetivas quanto discursivas, que circulam em torno de estudos de caso e algumas questões bem contextuais, né? Então, é a lógica da gente aprender o conteúdo e aprender a colocá-lo em prática, né, diante dessa prova. Então, esse é um movimento que a gente percebe muito das questões estarem sempre voltadas para cotidiano escolar, cotidiano da docência, de sala de aula. E aí, hoje, especificamente, eu vou trazer para nós as questões relativas à educação inclusiva, como eu havia dito, ao brincar e aprender, né, relativo a critérios ali da infância, currículos para a infância, lógica do brincar como elemento central estruturante da educação infantil no currículo. E também a gente vai discutir sobre Base Nacional Comum Curricular e DCN, Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica, né, de uma forma geral e sempre contextualizando dentro dos estudos de caso. As questões todas escolhidas são questões do ENAD ou, né, de bancas que trazem essa mesma lógica do edital do PND, né, da gente compreender todos os conteúdos, todos os conhecimentos específicos encadeados, né, ligados, relacionados. Então, a nossa capacidade analítica de criação de relações é algo muito importante. E a gente vai exercitar isso aqui hoje um pouco, tá? Meu nome é Alice Moreira, eu sou cientista social, sou licenciada em ciências sociais, sou pedagoga, sou antropóloga, faço pesquisa e atualmente atuo com foco na educação especial, né, como alfabetizadora da educação especial, fazendo atendimentos especializados, dando consultorias e na formação de professores e professoras. Certo? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês o nosso material de hoje e eu não vou ficar o tempo todo vendo o chat. Não fica tudo na mesma tela. Mas em alguns momentos eu vou voltar aqui para ver se existe alguma dúvida, alguma questão. E aí a gente dá continuidade, certinho? Então, vou compartilhar com vocês, só um instante, as nossas questões. Perfeito. Vocês estão me vendo bem? Tudo certo? Deixa eu conferir aqui se está na página certa, tudo certinho. Só um instante. Aqui. Pronto. Então, vamos lá. Hoje, então, a gente vai passar aí pelas questões relativas à educação inclusiva, né, e a perspectiva da educação inclusiva. E aí é muito importante, antes da gente começar, relembrar que eu vou trazer aqui alguns enfoques de diferentes modalidades dentro da ideia de educação inclusiva, compreendendo a educação inclusiva, né, enquanto a noção de que todas as pessoas em idade escolar, né, têm direito de acesso à escola regular, a partir das adaptações e mediações necessárias para suas especificidades, certo? Então, a lógica da educação inclusiva está muito ligada ao acesso e à diversidade, ou seja, da nossa escola regular ser diversa e da gente criar modalidades
criar adaptações para que todas as pessoas, independente das suas condições específicas, possam acessar a escola regular juntas, com qualidade, com mediação e adaptação adequados. E aí, uma das modalidades da educação inclusiva, né, dessa perspectiva da educação inclusiva, é a educação especial. Então, nesse caso, hoje a gente vai falar sobre educação especial, mas também vamos falar sobre os outros aspectos da educação inclusiva, certo? Gosto de reiterar isso só para a gente ter um pouco noção de onde que a gente está pisando. Então, vamos lá. Questão 1, que é uma questão do ENAD de 2017. Um aluno da rede pública de ensino com 11 anos de idade está matriculado no 5º ano do ensino fundamental e tem surdez profunda bilateral. Ele é bem-humorado, brincalhão e bastante sociável. É fluente na língua brasileira de sinais, Libras, mas apresenta dificuldades de leitura e escrita da língua portuguesa. Tem potencial cognitivo elevado, embora necessite de constante interferência e auxílio da professora para realizar suas atividades. Considerando a situação apresentada e o que estabelece a Política Nacional da Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, deve-se assegurar a esse aluno, e aí chama a atenção, né, para a gente estar aqui entendendo que, nesse caso específico, nós estamos falando sobre o documento Política da Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, né, que é o documento que norteia as práticas e diretrizes relativas à educação especial e delimita os direitos dessas pessoas que são público da educação especial. Lembrando sempre que este público é pessoas com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, certo? Visto isso, vamos seguir. Deve-se assegurar a esse aluno a escolarização que atenda à proposta educacional bilíngue, considerando-se a língua de sinais como primeira língua. B. Atendimento educacional especializado, priorizando-se o ensino da língua portuguesa, de modo a garantir a educação bilíngue. C. Processo avaliativo que priorize o uso da língua portuguesa na modalidade escrita, dada a importância da manutenção do registro da aprendizagem. D. Ensino da língua brasileira de sinais, Libras, após a aquisição da língua portuguesa na modalidade escrita, em processo análogo ao da alfabetização de aluno ouvinte. Ou E. Educação inclusiva, apesar de a surdez não se enquadrar no campo da deficiência física ou das limitações de mobilidade. Então, vamos verificar aqui. Vamos olhar uma por uma para a gente compreender. Quando a gente pensa nas pessoas surdas, na comunidade surda, dentro dos contextos de educação especial, nós temos a perspectiva central de que a mediação e a adaptação da escola para essas pessoas tem que se ater ao princípio básico da educação bilíngue. Sempre bom lembrar que o Brasil é um país bilíngue, né? Nós temos a língua portuguesa como língua, né, central da nossa socialização, mas nós temos a Libras como segunda língua, certo? Mas, mesmo nessa perspectiva, nós temos sempre que lembrar que dentro da comunidade surda, um direito inegociável é que a Libras seja sempre a primeira língua. Quando a gente diz que uma língua deve ser a primeira língua, a gente está se referindo à alfabetização, à primeira língua de instrução, à comunicação central dessa pessoa, certo? Então, nesse caso de uma criança, por exemplo, com surdez bilateral, o foco central precisa ser na língua que ela tem mais aptidão, que ela tem mais facilidade, na língua que vai possibilitá-la melhor compreensão e comunicação com o mundo. E no caso, né, da comunidade surda, a Libras é essa língua que vai possibilitar o melhor acesso à produção de conhecimento. Então, a gente verifica que aquele estudante, ele está com dificuldades no aprendizado da língua portuguesa, mas talvez seja porque ele não está tendo acesso
adequado à língua portuguesa por faltar o acesso também a Libras, porque é a partir da Libras que essa pessoa vai conseguir se desenvolver numa segunda língua, certo? Quando a gente tem uma língua de referência, essa língua de referência é o que se torna o nosso apoio para que a gente aprenda uma outra língua, certo? No caso das pessoas surdas, quando a gente qualifica a educação da Libras, a gente está garantindo uma ferramenta de acesso ao mundo. Consequentemente, uma ferramenta de acesso também à língua portuguesa e ao saber estruturado da língua portuguesa, certo? Então, vamos pensar aí que a proposta educacional bilíngue é um direito dentro da comunidade surda e a língua de sinais sempre como primeira língua. Então, vemos que a letra A está adequada. Vamos ver a B. Atendimento educacional especializado, priorizando-se o ensino da língua portuguesa? Não, certo? A primeira língua e a língua que deve ser priorizada para a aquisição formal é a Libras. Depois, nós vamos para a língua portuguesa, de modo a garantir a educação bilíngue. Por esse motivo, a letra B está incorreta. C. Processo avaliativo que priorize o uso da língua portuguesa na modalidade escrita. Não, porque na medida em que a língua portuguesa na modalidade escrita está sendo a dificuldade dessa criança, provavelmente ela precisa do suporte da Libras, para dar conta de adquirir essa língua. Então, quando a gente pensa no processo de qual a língua deve ser priorizada, a Libras deve ser priorizada como primeira língua, certo? Para que, então, a partir da Libras, consiga-se a aquisição adequada da língua portuguesa e o registro das aprendizagens de forma escrita. Isso é possível, mas as prioridades de aprendizado dentro do contexto de alfabetização, dentro dos contextos de aquisição de conhecimentos formais para a comunidade surda, deve ser a Libras, certo? D. Ensino da língua brasileira de sinais após a aquisição da língua portuguesa em modalidade escrita? O contrário, certo? Seria o ensino da língua portuguesa na modalidade escrita após a aquisição da língua brasileira de sinais, que é o que vai dar suporte, que é o que vai respaldar os demais aprendizados, a complexificação do aprendizado linguístico. Em processo análogo ao da alfabetização. Beleza. Educação inclusiva, apesar de a surdez não se enquadrar no campo da deficiência física ou das limitações de mobilidade. Letra E está incorreta na perspectiva de que, primeiro ponto, educação inclusiva não se refere só a pessoas com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento, superdotação ou altas habilidades. Educação inclusiva diz respeito a todas as pessoas. Todas. A partir da sua diversidade, das suas necessidades específicas. Sejam elas caracterizadas por uma modalidade, como da educação especial, ou não. Então, a educação inclusiva é para todos. Então, já fica contraditório desde esse início. Segunda coisa, surdez é considerada uma deficiência. Então, quando a gente pensa nesse contexto da educação especial, a comunidade surda é, sim, público dessa política pública, dessa modalidade de ensino, certo? Modalidade da educação especial. Então, vamos verificar aí que a única correta é a letra A. E vamos para a nossa segunda. Eu vou verificar se está tudo certo. Se tem alguma dúvida, tudo certo? Então, voltamos. Questão 2. ENAD de 2017. As escolas brasileiras não têm um único jeito de ensinar sobre gênero e sexualidade. Pesquisas evidenciam currículos e práticas pedagógicas e de gestão marcadas pela discriminação, distinções sexistas nas aulas, na chamada, nas filas de meninos e meninas, nos uniformes, no tratamento e nas expectativas sobre alunos ou alunas, tolerância da violência verbal e até física entre os meninos, representações de homens e mulheres nos materiais didáticos, abordagem quase exclusivamente biológica da sexualidade no livro didático, estigmatização referente à manifestação da sexualidade de adolescentes, perseguição sofrida por homossexuais, travestis e transexuais,
evidenciam o quanto a escola já ensina, em diferentes momentos e espaços, sobre masculinidade e feminilidade, sexo, afeto, conjugalidade e família. Então, pensando sobre esse texto, algo que começou a ser preconizado, né, há menos tempo, que está presente no nosso edital da Prova Nacional Docente, é essa lógica da educação relativa a gênero e sexualidade dentro dos contextos da educação inclusiva, né? Na perspectiva de que a educação inclusiva é uma perspectiva que promove, que propõe que todas as pessoas estejam dentro da escola regular sendo respeitadas, tendo educação de qualidade, tendo acesso à qualidade de educação independente da diversidade, essa é uma lógica que deve ser colocada em pauta quando a gente pensa em educação inclusiva. Na perspectiva de que, em muitos momentos, essas barreiras relativas à discriminação de gênero e à discriminação relativa à orientação sexual permeiam a falta de acesso de algumas pessoas, permeiam os contextos de evasão escolar, permeiam os contextos de bullying, de opressão, e isso faz com que essas pessoas que estão sendo vítimas dessa discriminação deixem de acessar o direito básico à educação com qualidade, como deve ser. Porque vaga não garante direito, né? O que garante direito, dentro de uma perspectiva da educação inclusiva, é vaga e é qualidade. É ter modalidade específica adequada e é ter um trato geral de todos os estudantes com respeito à diversidade, seja qual for, de qual natureza for. Então, essa lógica desse texto, ela nos relembra, né, que as nossas noções relativas a gênero e sexualidade são noções sociais. Elas têm a dimensão biológica? Sim, mas elas têm uma grande dimensão social. O que a gente atribui como papéis de gênero, o que a gente atribui como caracterização do que é feminino, do que é masculino, o que a gente atribui como adequado ou inadequado em relação ao corpo de uma pessoa, é uma perspectiva socializada, certo? E aí, isso é o que está sendo chamado a atenção, de que existem críticas relativas a uma escola, né, que preconize o ensino do gênero e da sexualidade enquanto noção dessas categorias. Existe um movimento, né, de pessoas que acreditam que isso é problemático, né, de que não deve ser colocado esse tipo de temática dentro do contexto escolar. Mas o que o nosso texto diz é que essas temáticas elas já são abordadas. Elas já estão presentes, elas estão presentes na forma como a gente socializa, elas estão presentes nos pequenos atos, nas microações, dentro do espaço escolar e nos espaços de sociabilidade diversos da vida. Então, a grande questão de debater gênero e sexualidade dentro da escola é de qualificar este debate. É de qualificar no sentido de fazê-lo de uma forma respeitosa, com acesso à informação, porque isso previne abusos, isso previne desconhecimento, isso previne discriminação. Então, esse é o ponto do nosso texto. Visto isso, vamos verificar qual é o enunciado. Nesse contexto, para construir uma prática pedagógica que promova transformações no sentido da igualdade de gênero, a partir do respeito às diferenças, espera-se que a escola incorpore o conceito de gênero nos diferentes componentes do currículo de maneira transversal. Aí, quando a gente diz de maneira transversal, a gente está dizendo de uma forma ampla, né? Desde a educação infantil até todas as etapas da educação básica, até o ensino médio, e para além também da educação básica, no ensino superior ou em qualquer outra modalidade e nível de educação que a gente for estar presente. Então, o objetivo é que gênero seja algo corrente diante dos diversos componentes. Corrente no sentido de que a gente não trabalha um conceito só quando a gente está trabalhando ele diretamente. Os conceitos, eles se interseccionam.
eles se interseccionam na metodologia, na forma como a gente escolhe propor uma atividade, na maneira como a gente media as relações entre os estudantes. Então, sim, o conceito de gênero ele pode estar presente nos diferentes componentes curriculares, cada um da maneira que fizer sentido, certo? Inclusive, sem ser diretamente, nos contextos de sala de aula, nos contextos escolares como um todo. B. Realize atividades em seu cotidiano que definam para as crianças o que é masculino e o que é feminino. Quando a gente pensa nisso da definição, os nossos objetivos relativos ao estudo de gênero contemporaneamente são exatamente caminhar numa direção contrária. A gente tem o objetivo de autodefinição e não de heterodefinição, certo? Então, que as pessoas se autodefinam como elas se identificam, como elas se sentem, e não que elas precisem sempre acatar uma definição que já está posta, uma definição rígida, né? Então, o objetivo não é que as atividades do cotidiano escolar definam o que é masculino e o que é feminino, mas que essas atividades ensinem sobre o respeito à autodefinição, sobre o respeito a cada cidadão, a cada estudante, a cada criança, jovem, adulto, idoso, poder se autodefinir, poder se identificar e ser respeitado na sua identificação. Então, o objetivo não é definir isso. C. Se valha de diferenças sexuais naturais entre meninos e meninas para conduzir a classe e manter a disciplina. Também, novamente, estamos indo no caminho contrário, porque o objetivo não é que a gente se paute em diferenças biologicamente, né, em diferenças sexuais biologicamente definidas para conduzir diferença de tratamento, certo? Então, o objetivo é que todas as crianças, jovens, possam ser tratados de forma, eu não diria igual, porque ninguém é tratado de forma igual, né? As pessoas são diferentes, mas com equidade, com respeito, respeito à diversidade de todos, certo? E que isso não seja algo que vá definir qual é o comportamento esperado das crianças, né? Que os comportamentos não sejam pautados nesses papéis de gênero, mas que a gente consiga se desprender deles, inclusive. D. Se refira à questão de gênero de forma tangencial. Tangencial é superficial, apenas ao redor, apenas por fora, né? Apenas de uma forma informal, por exemplo. Suficiente para promover vivência menos intransigente e mais equíname entre homens e mulheres. De forma alguma, o objetivo não é que a gente trabalhe a questão de gênero com superficialidade, é que a gente trabalhe de forma direta, de forma informada, né, relativa à produção de conhecimento contemporânea, de forma respeitosa, conversando de fato, trazendo de fato essa pauta com qualidade, certo? E não de uma forma superficial e nem considerando como sendo menos importante, certo? E reforce modelos de comportamento socialmente atribuídos a homens e mulheres que formam um conjunto de representações sobre masculinidade e feminilidade. O objetivo é reconhecer que esses modelos existem, mas não para reforçá-los, mas para que a gente compreenda como que as nossas noções de gênero são criadas, são organizadas, exatamente para que a gente não fique refém dessas definições rígidas, certo? Para que a gente compreenda de onde vem, que nem todas as definições relativas a gênero e sexualidade são biológicas, que existe uma parcela de social dentro dessas definições e que essa socialização ela precisa ser revista na perspectiva de que ela tradicionalmente já foi, por um longo período, por um longo tempo, muito discriminatória. E o objetivo é fixar esses modelos, que a gente tenha mais flexibilidade ao compreender as questões de gênero e não coloque tudo em caixinhas, né, já pré-concebidas.
Então, também é o caminho contrário. A gente não deseja reforçar modelos de comportamento. A gente deseja exatamente questionar esses modelos de comportamento, né? Então, vamos verificar que a única alternativa correta é a letra A novamente. E vamos para a nossa questão 3, do ENAD de 2021. O desafio do século XXI é a construção de sociedades de aprendizagem na tentativa de superação dos modelos educativos herdados do passado, cujas características homogeneizantes negam a diversidade humana e acabam por engendrar processos de exclusão de diferentes segmentos sociais. Portanto, falar em sociedades de aprendizagem exige compreender o que é diversidade. Exige que se olhe para a sociedade e seu tempo, perguntando o que é diversidade aqui e agora, no contexto do mundo em que estamos e na realidade em que vivemos. Considerando o texto base e os estudos sobre educação para a diversidade, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas. 1. A Lei número 10.639 de 2003, que alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei, né, LDB, Lei 9.394 de 1996, para incluir o currículo oficial do ensino fundamental e médio, a temática da história e cultura africana e afro-brasileira, somada à Lei 11.645 de 2008, que complementa essa normativa com a inserção da história e cultura indígena, são exemplos que caracterizam um avanço no processo de construção de sociedades de aprendizagem. Sim, na medida em que a gente traz um avanço relativo ao reconhecimento da diversidade na produção de conhecimento, né? Porque essas leis, elas dizem sobre isso. Do reconhecimento da produção de conhecimento, da cultura, né? Da legitimação das produções dessas populações, né? Africanas, afro-brasileiras e indígenas, dentro do nosso contexto brasileiro diaspórico. Reconhecer isso é avançar no processo de lida com a diversidade, certo? É avançar no processo de compreensão que o conhecimento tem produção diversa, que a nossa população é diversa, que a nossa base cultural é diversa e que a nossa história carrega diversidade. Então, sim, quando a gente diz desse processo de construção de sociedades de aprendizagem a partir do processo de englobamento da diversidade como uma categoria essencial, essas leis contribuem para isso, com certeza. Por quê? E aí vamos verificar a relação entre uma e outra. Essas leis não apenas inserem a temática da história e cultura africana, afro-brasileira e indígena no âmbito da legislação escolar, ao alterarem o currículo oficial, como também lançam as bases para a construção da sociedade que a nação deseja ter no futuro. Ou seja, a gente está inserindo essa carga cultural histórica dentro do currículo oficial, para que as nossas gerações que agora estão na educação básica tenham acesso a esse tipo de informação e conhecimento, para torná-la mais inclusiva, intercultural, de modo que contemple verdadeiramente a questão da diversidade étnico-racial. Perfeito. Então, vamos verificar que essas leis, elas não apenas fazem um papel formal, mas elas têm uma efetividade prática, né, na construção de futuros mais diversos. Então, acerca dessas asserções, assinale a opção correta. A. As asserções 1 e 2 são verdadeiras, e a 2 é uma justificativa correta da 1. B. As asserções 1 e 2 são verdadeiras, mas a 2 não é uma justificativa correta da 1. A asserção 1 é verdadeira e a asserção 2 é falsa. A asserção 1 é falsa e a asserção 2 é verdadeira. Ou E, as asserções 1 e 2 são falsas. Então, nós verificamos que ambas as asserções são verdadeiras pela nossa conversa anterior. Então, vamos verificar se uma é justificativa da outra ou não. Então, vamos pensar, né, que esses exemplos, eles caracterizam um processo de construção de sociedades de aprendizagem.
Mas por quê? Porque eles não apenas fazem o papel de colocar, né, no currículo oficial essas informações, mas eles estão efetivamente transformando. Ou seja, eles estão contribuindo para a construção de sociedades de aprendizagem mais ricamente diversas. Então, sim, as asserções 1 e 2 são verdadeiras e a 2 é uma justificativa correta da 1. Vamos verificar, então, que a alternativa A está correta. Vou voltar à transmissão só por um pouquinho para poder ver se tem alguma dúvida. Tudo certo? De tempos em tempos eu estou voltando aqui na transmissão para verificar se tem alguma dúvida. Então, podem colocar no chat qualquer coisa. E vamos retomar. Questão 4. O currículo da educação infantil é concebido como um conjunto de práticas que buscam articular as experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, científico e tecnológico. É importante apoiar as crianças desde cedo e ao longo de todas as suas experiências cotidianas na educação infantil, no estabelecimento de uma relação positiva com a instituição educacional, no fortalecimento de sua autoestima e no interesse e curiosidade pelo conhecimento do mundo, na familiaridade com diferentes linguagens, na aceitação e acolhimento das diferenças entre as pessoas. Coerente com essa perspectiva, espera-se que as propostas curriculares de educação infantil promovam experiências variadas com as diferentes linguagens, reconhecendo que o mundo no qual estão inseridas, por força da própria cultura, é amplamente marcado por imagens, sons, falas e escritas. Nesse processo, é preciso valorizar o lúdico, as brincadeiras e as culturas infantis. Então, quando a gente pensa, né, na infância, é importante que, quando a gente vai pensar na nossa prova, algumas coisas estejam sempre presentes no nosso imaginário, no nosso conhecimento teórico. São elas. Educação infantil é focada em experiência de mundo. Então, que as crianças vivam os campos de experiência, inclusive, como são chamados, dentro da Base Nacional Comum Curricular, que as crianças vivam experiências amplas, porque é nesse momento que elas estão com a maior neuroplasticidade, a plasticidade cerebral, a capacidade do cérebro de adquirir novas informações, e é nesse contexto que elas precisam vivenciar experiências sensoriais, experiências sociais, experiências relativas ao próprio corpo, ao corpo do outro, ao espaço, à percepção do espaço e de todas as manifestações desse espaço com o próprio corpo, certo? E como que a criança faz isso? Experiências diversas oferecidas com intencionalidade educativa, ou seja, o currículo da educação infantil, ele está focado em intencionalidade educativa. Ou seja, não é porque a criança não está fazendo uma atividade na folha que não tem intencionalidade. Não é porque é brincadeira que não tem intencionalidade. Pelo contrário, as experiências de educação infantil são pensadas para direcionar a criança a viver experiências que vão enriquecer o repertório de vida dela e vão ensiná-la como lidar com essas experiências. E isso é de uma riqueza muito profunda. Grande parte dessas experiências são feitas na lógica da convivência com outras crianças, com seus pares e com outros adultos de responsabilidade, que é a parte da socialização tão importante, na qual a criança aprende tanto. E o outro eixo estruturante da educação infantil é o brincar. Então, quando a gente fala de brincar e aprender, a gente está dizendo da potencialidade gigantesca que o brincar tem para oferecer essas experiências educativas para a criança de forma prazerosa. Então, nesse contexto, o lúdico, as brincadeiras e as culturas infantis são a ferramenta que a gente tem para oferecer para a criança esse repertório de mundo tão vasto, certo? Então, o brincar é metodológico. A ludicidade é metodológica, porque ela é o lugar do prazer em que a criança, como no nosso próprio texto disse, em que a criança estabelece uma relação positiva com a instituição educacional. Aquele espaço, quando ele é organizado intencionalmente
para que a criança efetivamente brinque e experiencie a vida, aquele espaço se torna um espaço de vínculo, um espaço de conforto, um espaço de segurança, que é o que a gente deseja que as crianças sintam, já que essa sensação de segurança, vínculo e pertença é tão importante para a formulação do cérebro de uma pessoa nesses primeiros anos de vida. E se a criança vai passar grande parte do dia dela na escola, ela precisa se sentir assim na escola. Ela precisa se sentir bem, porque senão ela pode ter, inclusive, prejuízos no próprio processo de desenvolvimento. Então, esse vínculo, essa relação, não é algo só da esfera romântica, né, de que é bonito. É do lugar do desenvolvimento. O neurodesenvolvimento é pautado nessas dimensões. E tudo que gera prazer, o brincar, as experiências sensoriais, a ludicidade, o vínculo, o afeto, tudo que gera prazer causa mais impacto naquele ser. Então, tudo que a criança aprende prazerosamente, ela vai aprender melhor, com mais qualidade. O cérebro dela vai captar melhor as informações. Então, estou explicando um pouco do geral para que a gente siga e não perca também a potencialidade que esses textos nos trazem, né? Então, vamos verificar. Considerando o texto apresentado, é incorreto afirmar que as múltiplas linguagens são de fundamental importância no desenvolvimento integral da criança, oportunizando-a novas vivências, como se expressar melhor e explorar mais o ambiente no qual está inserida. B. A linguagem expressiva na criança, quer se trate de desenho, do jogo simbólico, da dramatização espontânea, da música, dentre outros, é fundamental para a construção da infância. C. Todas as formas de linguagem são ricas e possíveis no trabalho com a educação infantil, exceto a escrita, visto que o trabalho de alfabetização sistemático ainda não é o foco nessa etapa. E D. As brincadeiras são um dos tipos de linguagem que permitem a participação, a expressão, a criação e a manifestação das crianças. Então, vamos verificar aí que todas essas alternativas nos trazem a lógica dessa linguagem e do enriquecimento linguístico, que é de fundamental importância no desenvolvimento integral. Quando a gente diz de desenvolvimento integral, é de todos os âmbitos da criança, né? Do âmbito físico, emocional, psicológico, mental, social, afetivo, oportunizando a novas vivências, sim, como se expressar melhor e explorar mais o ambiente. A criança aprende a se comunicar observando e imitando as referências dela, os adultos de referência, os pares. Então, quando a criança tem contato com diversas linguagens, ela vai conseguir, vai ter repertório, vai ter ferramentas para adquirir essas linguagens, certo? Então, a A está correta, assim como a B, né, que diz sobre a diversidade dos tipos de linguagem, da criança aprender a se comunicar e a também fruir, né, a receber e interpretar diversos tipos de linguagem é fundamental. Todas as linguagens são ricas e possíveis no trabalho com a educação infantil? São. Mas quando a C nos diz que exceto a escrita, existe um erro aí, porque a linguagem escrita é profundamente importante na educação infantil. A criança ter contato com a linguagem escrita, que permeia o mundo, que está presente em todos os cotidianos, não significa a mesma coisa que cobrar que a criança escreva. Então, ter contato com a escrita, ter contato com a leitura, seja por um adulto lendo para ela, seja para poder observar aquela forma de comunicação, de expressão, mesmo que ela não leia, que ela perceba que aquele tipo de gramática, aquele tipo de grafia é específica, é diferente do desenho, e é tendo esse contato que a criança vai começar a ter as bases que ela vai precisar para a alfabetização. Quando é dito na questão C, né, que o trabalho de alfabetização sistemático, ou seja, de aquisição da língua escrita, ainda não é o foco nessa etapa, é verdade. A gente não quer que as crianças saiam da educação infantil sabendo ler e escrever, mas isso não significa que elas não vão ter contato com a escrita. A língua escrita é profundamente importante, também para o desenvolvimento. Então, por essa
Essa partezinha de exceto a escrita, a letra C é a nossa única questão incorreta. E vamos seguir. Questão 5. Em uma escola localizada em uma comunidade composta majoritariamente por famílias que vivem da pesca artesanal, a professora de uma turma do terceiro ano do ensino fundamental planeja realizar uma atividade pedagógica que esteja alinhada à Base Nacional Comum Curricular, BNCC, que valorize o cotidiano dos seus alunos e promova o olhar crítico deles. A docente pretende desenvolver nos estudantes a habilidade de inferir informações implícitas nos textos lidos, tendo definido leitura escrita compartilhada e autônoma como práticas de linguagem e estratégia de leitura como objeto de conhecimento. Para tanto, a docente utilizará a seguinte charge em sala de aula. Aí verificamos esse estudo de caso de 2024. Vemos aí, né, uma pessoa varrendo, né, um varredor profissional, provavelmente da prefeitura, varrendo o lixo da cidade e os peixes trazendo o lixo da água, né? Os próprios peixes lá, ó, com uma carinha de desespero, de cansaço, trazendo o lixo para esse varredor profissional poder levar embora. Isso demonstra o quê? Qual informação implícita está nesse texto? A primeira informação implícita é que se os peixes estão vindo lá do mar trazendo lixo, é porque o lixo estava lá no mar. O que indica poluição do mar. Segundo, se os peixes estão com essa carinha de desespero, isso demonstra que eles não estão gostando do lixo lá. Se eles estão se dando o trabalho de trazer, é porque eles não querem que o lixo esteja lá. Por que eles não querem? Porque isso é prejudicial para a vida deles, certo? Então, a gente tem aí essas informações implícitas. Lembrando lá que a professora gostaria que os estudantes identificassem, inferissem, né, informações implícitas e que eles iam precisar ter práticas de leitura e escrita compartilhada e autônoma, ou seja, eles iam precisar observar o texto e interpretá-lo e criar estratégias de leitura, né, que é o objeto de conhecimento. Então, as estratégias de leitura, elas não estão pautadas só na leitura alfabética, elas podem estar pautadas na leitura interpretativa de imagens, sendo a charge um gênero textual. Então, vamos verificar. Nessa situação, uma forma de a docente alcançar seus objetivos didático-pedagógicos é pedir aos alunos que, a partir da leitura da charge, identifiquem nela a. O prejuízo ao trabalho de pescadores da comunidade, lembrando também, né, que essa escola está localizada numa comunidade ribeirinha, que vive majoritariamente de pesca artesanal, ou seja, isso faz parte do contexto dos estudantes, esse tipo de conhecimento. B. A localidade onde os pescadores da comunidade trabalham, o animal que seja conhecido pelos pescadores da comunidade e a profissão que contrasta com a dos pescadores da comunidade. Então, vamos verificar. Quando a gente diz que a gente deseja que os estudantes identifiquem informações implícitas, isso não significa adivinhar coisas. Então, na charge, não tem nenhuma informação sobre a localidade onde os pescadores da comunidade trabalham, que seria, sei lá, o mar ou uma praia específica. Porque isso, primeiramente, que a pesca artesanal ser realizada no mar, por exemplo, nesse contexto, não seria uma informação implícita, certo? Porque na própria charge mostra essa localidade. Então, não daria. O animal que seja conhecido pelos pescadores da comunidade também não é uma informação implícita, porque os peixinhos estão lá, né, vindo diretamente do mar. E isso não é o foco diante da interpretação, visto que o foco é interpretar algo relativo àquele contexto. D. A profissão que contrasta com a dos pescadores da comunidade. O varredor profissional, né, que está recolhendo lixo, não
contrasta com a profissão dos pescadores, na perspectiva de que são duas profissões distintas, beleza, mas não existe nenhum contraste específico, visível, que as crianças precisem tirar de informação implícita a partir da charge, que é o gênero textual. Mas algo que é implícito é o prejuízo ao trabalho de pescadores da comunidade, na perspectiva de que se os peixes estão no espaço poluído, os peixes têm prejuízo à sua vida. E os pescadores precisam dos peixes para que eles possam pescar. Então, se a gente tem um prejuízo à vida marinha, necessariamente a gente prejudica o trabalho dos pescadores. Isso é criar uma relação entre a informação que tem na charge e algo que é corriqueiro, contextual da vida daquela comunidade, certo? Então, vamos verificar que a única alternativa correta é a letra A. E vamos para a nossa questão 6. Eu gosto muito dessa questão. Vemos aí, então, o nascimento da Vênus, né, do Botticelli, que é, né, um quadro renascentista, do período renascentista, com grande apelo, né, à lógica da criação, né, da criação do mundo, da fertilidade, do lugar da beleza, né, e dos padrões específicos de beleza, de feminilidade que eram postos e colocados, certo? E aí, num contexto muito quase que uma beleza divina, né? E aí a gente vê uma mulher branca com um semblante, né, com uma aparência de ser europeia, visto, né, nesse contexto aí que o Botticelli é um pintor renascentista europeu. As vestes também da outra personagem que cobre a Vênus com o manto, também nesse lugar da castidade, né? De que essa beleza pura deve ser protegida de alguma forma, deve ser escondida de alguma forma.